E aí foi a sua pergunta, né? Como que rolou essa parada de barbearia? Eu falei, tudo na minha vida foi através do cristianismo. Beleza. Quando eu fiquei um pouco mais, fui ficando mais velho, eu já tocava bateria desde novinho. Essa parada é maneira. Porque assim, minha mãe fala que eu sempre batuquei. De onde veio essa influência do rock, assim? Então, vou chegar música? lá. Eu sempre batuquei. E assim, essa igreja que eu era, a gente chamava, naquela época, na década de 90, de igreja de negão. Porque eram os mano que tocava soul, tocava black music, e era só swingado, só gruvão. E aí eram uns caras que meu pai até acolheu, que tem amizade até hoje, que os moleques eram órfãos de pai, né? E aí meu pai fez até esse papel na vida deles, assim, de ser uma figura masculina na vida deles ali, que eles pudessem se guiar. E os caras vão na casa do meu pai até hoje. Olha só. Pô, cara. tô falando de... Vínculo de anos. Isso daí, eu tô falando de 98, 99. Aquela famosa frase, né? Pai é quem cria. Isso daí, Não só quem gera, foi um assim, cara né? que... Era os moleques lá, e os moleques tinham uma banda de groove, assim, e aí os caras juntavam, aí eles falavam, pô, é som de negão, não sei o que, não sei o que lá. E aí juntava a galera, juntava a galera pra cantar junto, tipo coral, e os malucos faziam o groove. E antes disso eu já batucava. Sim. Só que eu comecei a tocar bateria, eu não comecei a tocar bateria, tocar metal, tocar hardcore, esses lances. Eu comecei a tocando black music. Black music, swingadão. Sacou? Isso daí. Comecei com a influência desses camaradas. E aí, enfim, eu já tinha esses caras, já tinha noção de groove, já gostava dessa parada que eu gosto até hoje, escuto até hoje. E aí, meu pai me fez uma pergunta. Aí meu pai falou assim, filho, tô vendo que você tem uma familiaridade com instrumento e tal, que eu não sei, com música. Com instrumento não, com música. Qual instrumento que você quer tocar que eu vou te colocar numa aula? Aí eu falei assim, bateria. Aí na semana seguinte meu pai me colocou na aula de guitarra. Tipo assim, bateria não. Tipo, mó barulhão, Mó barulheira. mó custo. Aí ele me colocou na aula de guitarra. Obviamente eu não desenvolvi. Não sei nem tocar. Tipo, até hoje não sei tocar. E aí ele viu que, tipo assim, criança, não é que eu bati o pé. É que, tipo, não desenvolveu a guitarra. Fiquei lá, tipo, cara, nada a ver. Tipo, Não ecoava aqui dentro no não, coração. não desenvolveu. Tipo, não fluiu. Eu não tocava. Não tinha graça. Pegava as notas, tipo, caraca, esse bagulho não tem nada Era chato de aprender. Tipo assim, não, tipo, não tem nada a ver comigo. Sim. Aí depois ele me colocou na aula de batera, que inclusive meu primeiro professor de bateria foi uma mulher. Era uma mina que tocava ritmo brasileiro, forró, chachado, umas paradas assim, baião. E aí, tipo, ritmo brasileiro, né? E aí daí, com groove do que rolava em igreja, né? Aí eu tocava soul. Aí beleza. Aí essa história da batera, aí teve quando eu vim pro Rio de Janeiro, saí de São Paulo, né? Novinho, com uns 11 anos de idade. Aí eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, aí eu fui e conheci uma galera, enfim. E aí eu tinha uns amigos que moravam na mesma rua que eu e tal. E aí foi a era do início dos anos 2000 ali. E aí eu comecei Tinha uma gravadora que se chama... Eu comecei ouvindo, tipo, P.O.D., Linkin Park. Sim. O nu metal tava em alta, tu viveu isso daí. A gente viveu essa época, é da nossa geração mesmo, de nós Tive três, na banda, real. eu tinha banda de new metal. Ah, eu tinha banda de nu metal, Alto shows. Isso daí. Aí, tipo assim, combina com groove, né? Porque é meio casa com rap, essas coisas assim, as bandas de nu metal. Aí eu começava a gostar desses lances assim. E aí quando eu ficava ouvindo essa parada, parece que quanto mais eu ouvia, eu descobria a banda mais pesada. Aí eu ouvindo, banda mais pesada. Aí banda mais pesada. Quando fui ver, eu tava inserido no mundo do metal, assim. E aí, tipo, não era só eu. Era eu e os moleques que cresceram comigo aqui no Rio de Janeiro. De quando eu cheguei aqui, novinho,
E aí a gente começava a ouvir som. Aí tinha um cara que era... A gente sempre tava junto, ele era mais velho, tinha filho já. E a gente tudo moleque novinho, tipo, adolescente, assim. Aí ele foi e falou assim... Pô, tu toca bateria, tu toca guitarra mais ou menos, tu não faz nada, tipo, vai pro vocal. Tipo, ele que ditou meio a parada de banda. E como a minha fé, ela sempre teve meio forte dentro de mim, né? Assim, como a maior paixão mesmo da minha vida. Sim. Aí, nessa mesma época, tinha uma série de bandas nos Estados Unidos, cristãs, que na verdade a cena metalcore, emocore, post-hardcore, começou com bandas cristãs. Ah, é? É. Sabia disso não. Começou com bandas... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Olha Não começou com bandas, tipo... De new metal mesmo. Tipo, porque veio a era ali... A evolução ali do movimento. A evolução do rock, assim, era tipo metalzão, né? Era punk, aí foi pro metal, aí de metal foi ali pro grunge, né? Aí do grunge veio o pós-grunge, tipo Nickelback. Eu lembro, Creed, essa onda. E aí depois veio o nu metal. Depois do nu metal, aí começou a vir as bandas de... Aí tinha as bandas de hardcore, que já rolavam. Que veio do punk também. Aí casou. Teve um casamento das bandas de hardcore. E aí veio as bandas de post-hardcore. Depois das bandas de post-hardcore, aí as bandas cristãs começaram a vir, porque elas tinham uma filosofia meio sentimental, né? Introspectiva ali e tal. E começou a falar sobre emoções. E aí começou com as bandas cristãs, falando de sentimento espiritual, que tinha a banda Underoath, entre várias outras bandas, tinha até qual era o nome da banda? Inhale Exhale, tinha também uma outra que era a Norma Jean. Essas bandas assim, que eram bandas cristãs que faziam essa onda ali. Tô falando de 2003, 2004. Sou bom nisso. Ah, bom. E aí, essas bandas, elas começaram a se popularizar. E a galera que não tinha envolvimento com o cristianismo, eles começaram a entender que era um instrumental meio sentimental, e aí começaram a falar de amor, né? Aí que veio ali Simple Plan, e aí colocaram essas bandas no mainstream, né? Aí você vê uma banda que era tipo punk e foi pra emo, porque ficou em alta. O Green Day, entre várias outras bandas, que aí foram surgindo, e aí na linha do emo, né? E aí aí as bandas de emo, tava assim, tipo, fazia, só que como ela tinha envolvimento meio com esse lance do metal, aí os caras começavam a dar uns gritos, né? Aí dava uns gritos e tal, porque o emo começou com gritaria. Tiraram a gritaria do emo pra poder vender, né? Foi isso? Foi. Pra poder vender. E aí os caras tiraram os gritinhos ali, deixou essa parte porque abria um leque maior para as pessoas poderem comprar essas paradas. Enfim, e aí eu tinha influência dessas bandas aí. Logo então, eu comecei a ouvir muito desses sons e eu ficava tentando reproduzir o que eu ouvia e tal, que eu não sei o quê. E aí a gente já começou, junto com a inspiração desses movimentos dos Estados Unidos cristãos, de bandas cristãs, só que bandas cristãs que não tocavam em igreja, que tocavam em tudo festivais abertos. Em todo tipo de buraco underground os caras se inseriam. Então, a gente montou uma banda de metal cristã na época. E aí, cara, a gente foi pra tudo quanto é buraco tocar. E aí a gente fez uma porrada de show num monte de lugar. Foi nessa época que você conheceu meu irmão? Não, foi depois. Bem depois. Eu já tava meio cascudo já eu tinha, já não era mais com
com banda cristã que eu tocava. Eu tocava numa banda de deathcore que chamava até Oceano do Caos. Aí era um lance mais metalzão, blast beat, mais puxado pro... A parada descarrilhou tanto que eu já tava tocando mais death metal, assim. Sim. Era o deathcore, né? Que é a mistura do hardcore com death metal. Que, tipo, aí depois veio o metalcore. Aí depois os caras começaram a misturar metalcore com death metal. Que isso já foi na Califórnia, em San Diego. Que aí começou a vir as bandas, que começou com Napalm Death, aí depois tinha o Cannibal Corpse, tinha o próprio Death, a banda Death de death metal. E aí começaram a vir as bandas Carnifex, várias bandas de San Diego ali na Califórnia. Aí os caras começaram a tocar, já misturar como era um lance mais moderno. Eles não tocavam aquele death metal cru. Pegavam a essência do death metal, mas colocavam ali o que o metalcore tinha de melhor, que era os breakdowns, né?